Um velho foi até a delegacia e disse que não encontrava a filha há meia hora. A polícia perguntou a idade da filha dele. O velho respondeu que ela tinha 26 anos. O policial imediatamente pensou que o velho estava se preocupando demais. Mas outra policial pegou a foto. Ela imediatamente viu a garota entrando na floresta. Atrás dela, um homem a perseguia. Em seguida, ela foi atacada pelo homem. De volta à realidade, a policial acordou na cama. O sino em sua mão continuava tocando. Ela percebeu que havia entrado na consciência da garota desaparecida. Ela estava em perigo. Kim Dan não contou a verdade ao velho, apenas o confortou dizendo que encontrariam sua filha. Depois, Kim Dan seguiu a memória e subiu a montanha. Mas as pessoas de lá disseram que nunca tinham visto a garota da foto. Enquanto isso, a polícia realizava uma reunião. Nos últimos meses, o número de vítimas atacadas na montanha vinha aumentando e a situação era realmente séria. Todas as vítimas tinham idade semelhante. Era muito possível que tivessem sido atacadas por alguém. Depois, o criminoso alterava a cena do crime. Jake especulou que o criminoso poderia ser um homem magro, com problemas de higiene e fácil acesso às garotas. Por isso, provavelmente trabalhava no setor de serviços. Ao verificar as câmeras, Jake descobriu que as 3 vítimas haviam entrado no mesmo táxi. Eles imediatamente identificaram a placa do carro suspeito. Nesse momento, Kim Dan investigava o motorista de táxi. Quando viu a foto, ele disse que nunca tinha encontrado aquela garota, mas seu rosto começou a tremer. Kim Dan lembrou, em sua visão, que o criminoso tinha o mesmo distúrbio de convulsões que aquele homem. Então ela observou suas roupas e aparência. Tinha certeza de que ele era o culpado. Ela pediu cuidadosamente para ver a câmera do carro. O motorista foi muito cooperativo e a convidou para entrar na casa e assistir ao vídeo da corrida. Enquanto Kim Dan assistia concentrada, o motorista colocou luvas brancas e se aproximou lentamente dela. Naquela manhã, ele havia pego um passageiro que reclamou que ele dirigia devagar demais. O cliente chutou o banco com força. O motorista imediatamente parou o carro e ficou sem expressão. Seu corpo começou a convulsionar. Depois, calmamente colocou as luvas. Enquanto encarava o passageiro no banco de trás, uma viatura da polícia passou de repente. Foi assim que o cliente escapou da morte. O motorista se acalmou, sorriu e continuou dirigindo. Naquela noite, ele foi investigado pela polícia por causa de um caso de desaparecimento. Agora, ele colocou as luvas novamente. Seu rosto estava sem expressão enquanto se aproximava da policial. De repente, a janela se estilhaçou. Um homem estranho colocou a cabeça para dentro. Era Jake, membro da divisão de crimes graves. A polícia havia cercado a casa do motorista. Como as montanhas ao redor estavam cheias de corpos de garotas, o motorista passou a ser investigado. Ji achou tudo muito estranho, porque a polícia passou meses tentando identificar o suspeito. Mas Kim Dan o encontrou através de apenas uma foto. Na verdade, Kim Dan era uma policial com a habilidade de ver o futuro, mas nenhum de seus colegas sabia disso. Então, em resposta à pergunta de Jake, ela apenas disse que sua intuição era muito precisa. Na sala de interrogatório, o motorista fingia inocência. A polícia tinha apenas 48 horas para interrogá-lo. Jake pegou uma xícara de café e derramou de propósito sobre ele. O rosto do motorista começou a tremer. Claramente ele ficou irritado. Então Jake começou a pressioná-lo para confessar. Jake percebeu que o braço dele tinha vários ossos quebrados. Isso provava que havia sofrido abusos severos na infância. Depois de crescer, havia grande chance de ter se tornado mentalmente instável. Isso trouxe de volta as lembranças dolorosas de sua infância. Vendo que ele estava prestes a perder o controle, Jake mostrou fotos das vítimas e continuou provocando-o. O motorista estava prestes a desmoronar. Nesse momento, respirou fundo e se acalmou. Jake sorriu e se abaixou debaixo da mesa. Então tirou os 2 sapatos do motorista e os enviou para a perícia. A perícia descobriu que os sapatos não apenas tinham mau cheiro, mas também possuíam pólen nas solas. Esse tipo de pólen só existe na Coreia e vem de uma planta que cresce apenas nas montanhas. A polícia imediatamente subiu a montanha para procurar. E realmente encontraram rapidamente o corpo da garota desaparecida. Ela havia sido assassinada da mesma forma que as vítimas anteriores. Ao examinarem o corpo, encontraram sangue debaixo das unhas da vítima. Isso provava que ela havia ferido o criminoso. A polícia também encontrou arranhões no pescoço do motorista. Rapidamente coletaram amostras de DNA, mas quando os resultados saíram, todos ficaram chocados. O DNA dos 2 era completamente diferente. Essa situação fez a polícia se perguntar se haviam cometido um erro ou se tudo era apenas coincidência. Sem provas concretas, tudo ficou incerto. Nesse momento, o suspeito aproveitava uma refeição deliciosa. Enquanto isso,
O pai da vítima viu o corpo da filha e desabou imediatamente. Quando o criminoso estava prestes a ser declarado inocente, Kim Dan invadiu a sala de interrogatório. Ela segurou o próprio pescoço e começou a dizer palavras estranhas. Afirmou que a vida existe para provar a marca do amor e a morte é celebrar a grandeza antes que tudo desmorone. O que o espera não é uma despedida, mas um sacrifício corajoso. Essas eram as palavras que o assassino dizia às garotas antes de cometer os crimes. Kim Dan também descreveu todo o processo do assassinato. O corpo do criminoso começou a perder o controle. Kim Dan queria fazê-lo confessar, mas naquele momento o sino em sua mão tocou novamente. Ela imediatamente entendeu que outra garota morreria naquela noite pelas mãos daquele pervertido. Ele seria libertado. Então ela usou seu poder para ver a cena do próximo crime. Por falta de provas, o suspeito foi declarado inocente e liberado. Quando estava saindo da delegacia, Kim Dan sacou uma arma e apontou para ele. Os colegas ficaram chocados, porque aquilo era a sede da polícia. Ela ousou ameaçar um homem considerado inocente. Kim Dan gritou que ele mataria novamente naquela noite, mas ninguém acreditou nela. O motorista levantou as mãos e se aproximou lentamente dela. Depois, sussurrou em seu ouvido para que fugisse rapidamente. Ela imediatamente ficou tonta. Memórias da infância voltaram à sua mente. Ela percebeu que, 20 anos atrás, já conhecia aquele homem. Ao ver o assassino sair calmamente da delegacia, Kim Dan correu atrás dele. Mas Jake a impediu e criticou seu comportamento nada profissional. Ele enfatizou que, sem provas, não havia como fazer acusações absurdas. Chegou até a empurrá-la no chão. Ele não fazia ideia de que o próximo alvo do assassino seria alguém muito próximo dele, sua própria irmã. Libertar o suspeito naquele dia foi uma decisão errada da qual ele se arrependeria pelo resto da vida. Naquele momento, sua irmã estava em casa esperando ele voltar do trabalho. O assassino ficou observando o prédio com binóculos. O coração dela estava cheio de medo. Quando olhou novamente pela janela, percebeu que ele havia desaparecido. Logo depois, ele apareceu na frente da casa dela. Os cantos de sua boca tremiam sem parar. Jake tentou ligar para a irmã, mas ninguém atendeu. Quando abriu a porta e entrou, encontrou a irmã pendurada no teto. Jake desabou, abraçando o corpo dela e chorando desesperadamente. Sua confiança desapareceu. Ele realmente se arrependeu de sua arrogância. 2 anos se passaram rapidamente. Jake sofreu um grande trauma e virou um mendigo. Passava os dias bebendo sem fazer nada. Enquanto isso, Kim Dan treinou sem parar e se tornou uma policial famosa. Naquele dia, um grupo de criminosos tentou arrumar confusão com JK. Kim Dan passou pelo local, viu a situação e imediatamente correu para ajudá-lo. Ela não esperava que a pessoa que salvou fosse Jake. Graças ao destino, eles se reencontraram. JK estava muito curioso sobre como Kim Dan tinha tanta certeza, 2 anos atrás, de que o motorista era o culpado. Ela tinha visto tudo, mas não podia explicar. Apenas disse que sua intuição era muito precisa. Durante todos esses anos, Jake nunca desistiu de caçar o assassino. Ele sempre esteve procurando por ele. No dia seguinte, Kim Dan foi convidada para um memorial. Inesperadamente, algo estranho aconteceu. Uma mulher apareceu coberta de sangue. Era a anfitriã do memorial. Todos ficaram chocados. A pessoa que acreditavam estar morta, há mais de 200 dias havia voltado à vida. A polícia realizou uma reunião de emergência, porque o caso já havia sido encerrado e o assassino preso. Mas a vítima apareceu viva, então precisavam investigar tudo novamente. O nome da garota era Ji-hun. Não havia uma gota do sangue dela em seu corpo. Todo o sangue pertencia a 3 garotas desaparecidas recentemente. A polícia tentou interrogá-la, mas ela não dizia nada. Apenas repetia uma música assustadora. Kim Dan lembrou imediatamente que aquela era a mesma melodia cantada pelo motorista pervertido 2 anos antes. Parecia que ele havia voltado. Enquanto Ji ainda estava surpresa, um homem se aproximou. Era Ramin, o promotor responsável pelo caso. Ele explicou que a música se chamava Estrada para o Oeste. Depois que Kim Dan saiu, Ramin se aproximou de Ji-hun e disse para ela parar de fingir. Nesse momento, o corpo de Ji-hun começou a convulsionar. Ela se lembrou do que aconteceu antes de desaparecer. Naquele dia, seu namorado decidiu pedi-la em casamento. Ao ver o anel de diamante, ela aceitou imediatamente. Mas depois que o namorado entrou no banho, ela colocou fogo na casa inteira de propósito. Aproveitou a confusão para fugir, mas acabou sendo desacordada por alguém. Como a polícia não encontrou mais nenhuma pista, o namorado virou suspeito. Kim Dan usou seus poderes e descobriu que quem sequestrou Ji-hun foi o mesmo assassino pervertido de anos atrás. Assim que Jake ouviu o nome do assassino, ficou completamente agitado. Nos últimos 2 anos, ele vinha procurando aquela pessoa em todos os lugares.
estava determinado a vingar a morte da irmã. Kim Dan viu Jake atirando e matando o assassino. Voltando para Ji-han, depois de ser golpeada e perder a consciência, ela acordou em um depósito abandonado. Um homem segurando uma vela se aproximou. Era o motorista serial killer. Ele colocou uma bíblia ao lado dela e começou a tocar a música Estrada para o Oeste. Ji-han ficou presa naquele depósito por meio ano. Durante todo aquele tempo, ela teve que comer qualquer coisa que encontrasse. Isso quase a deixou louca. Também havia outras garotas presas em quartos diferentes. Um dia, o pervertido ficou entediado e decidiu matar todas elas. Ji-han aproveitou a oportunidade para escapar. Ji não acreditou no que Ji-han disse, mas depois de analisar as manchas de sangue na camisa, descobriu que o sangue só poderia ter respingado naquele ângulo se ela estivesse usando a camisa durante o crime. Isso também significava que Ji-hun era a assassina. Acontece que o pervertido lhe deu uma faca e a obrigou a matar outras mulheres antes de deixá-la sair. Ela achava que sua própria vida era a mais preciosa, então matou sem hesitar. Dessa vez, ela não conseguiu mais negar o crime. Ela revelou onde matou as outras garotas. Quando Jake ouviu isso, saiu correndo imediatamente. Isso porque Kim Dan havia usado sua habilidade para prever onde o assassino estava escondido. Ela tinha visto Jake atirando no assassino antes. Então ele fez algo estúpido. Como queria mudar o futuro, ela decidiu levá-lo para outra direção. Nesse momento, Jake chegou ao depósito e viu as garotas feridas caídas ali. Enquanto isso, Kim Dan foi ao apartamento onde o assassino estava escondido. Porém, não havia ninguém no quarto. Curiosa, ela acendeu a luz e pegou um aparelho estranho. Quando ligou o aparelho, um céu estrelado apareceu diante dela. Ao lembrar do que tinha acabado, o céu estrelado apareceu diante dela. Ao lembrar do que tinha acabado de ver, ela rapidamente ligou para Jake e disse para ele não ir até lá. Inesperadamente, o assassino saiu rastejando debaixo da cama e a dopou. Naquele momento, Jake sentiu que algo estava errado e imediatamente pediu para rastrearem a localização do celular de Kim Dan. Quando Kim Dan acordou, descobriu que estava pendurada. O pervertido disse que havia deixado ela escapar claramente. Então, por que ela ainda tinha deixado ele capturá-la de novo? Ele perguntou se ela ainda se lembrava de quem ele era. Nesse momento, Kim Dan se lembrou dos 3 amigos com quem brincava quando era pequena. Mas essas memórias eram muito vagas. O pervertido disse que a salvaria dali e a ajudaria a lembrar de tudo. Então ele chutou o pedestal sob os pés dela. Muitos anos atrás, em um assustador orfanato, a diretora jogou um bolinho no chão e mandou as crianças brigarem por ele. Quem vencesse ganharia comida. Essas memórias horríveis assombravam Kim Dan. De volta à realidade, quando Kim Dan caiu em perigo, Jake apareceu a tempo de salvá-la. Ele rapidamente pegou a arma do pervertido e atirou na corda que a mantinha pendurada. Depois apontou a arma para a cabeça do criminoso. Kim Dan percebeu imediatamente aquela cena familiar. Em seguida, Jake mataria o assassino e tiraria a própria vida. Naquele momento, o pervertido revelou um segredo chocante. Ele não fazia ideia de que a pessoa que matou 2 anos atrás era a irmã mais nova de Jake. O caso da irmã de Jake não era tão simples quanto todos imaginavam. Outros policiais também chegaram ao local. Jake continuou pressionando o assassino para responder, mas o criminoso queria aproveitar a distração para recuperar a arma. No meio da confusão, Kim Dan levou um tiro no lugar de Jake e desmaiou. Felizmente, sua vida não estava em perigo. Ela recebeu alta rapidamente. Nesse momento, Jake perguntou ao pervertido: "Por que você matou minha irmã?" Ele respondeu que apenas estava fazendo o que Deus havia mandado. Jake não acreditou em suas palavras. Naquela noite, alguém foi visitá-lo e contou algo para ele. No dia seguinte, o criminoso foi transferido para outra prisão. Durante o trajeto, fingiu tossir, tirou uma chave escondida e abriu as algemas. De repente, enlouqueceu, fazendo o carro perder o controle e bater na grade de proteção. Ele aproveitou a chance para fugir da viatura. Naquele momento, um policial se aproximou lentamente por trás e pegou sua arma. A polícia poderia ter prendido o criminoso, mas inesperadamente alguém atirou nele de longe. Jake correu furioso para descobrir quem era o verdadeiro mentor por trás de tudo. Inesperadamente, o pervertido olhou para Kim Dan e disse para ela nunca esquecê-lo. Naquele instante, Kim Dan recuperou todas as memórias. Acontece que aquele pervertido era seu melhor amigo de infância. Kim Dan segurou a mão dele com força. Parecia que tudo estava acontecendo exatamente como quando ela tinha 6 anos. Ele disse que alguém ainda estava esperando por ela. Depois fechou os olhos e morreu. Nesse momento, Kim Dan ficou extremamente confusa. Ela viu um homem puxando uma garota de volta.
Depois continuou vendo a cena da irmã mais nova de Jake sendo maltratada anos atrás. Kim-dan contou a Jake que, antes de ser assassinada, sua irmã havia sido pressionada contra uma mesa pelo criminoso. E foi ali que uma pista importante ficou para trás. Na verdade, Kim-dan só precisava tocar a mão do criminoso para enxergar como o crime aconteceu. Ela o viu estrangulando o pescoço da vítima antes de fechar os olhos. A vítima deixou uma pista importante sobre a mesa. Agora, Kim-dan pegou uma caneta e desenhou aquela forma estranha. Descobriu-se que era uma imagem dupla. De um ângulo parecia um pato, mas de outro parecia um coelho. O significado do desenho era que não se deve confiar apenas nas aparências. Depois disso, os dois voltaram para a casa de JK e entraram no quarto da irmã dele. Ninguém tocava naquele quarto há 2 anos. Porém, o livro que continha o desenho havia desaparecido. Devia ter sido levado pelo assassino. Então JK foi procurar a amiga da irmã. Descobriu que, antes de morrer, ela estava investigando um caso de desaparecimento ocorrido há 20 anos. Jake se perguntou o que ela havia descoberto. Ao mesmo tempo, Kim-dan revisava o vídeo do pervertido sendo levado para a delegacia. Ela descobriu que ele escondia uma chave dentro da boca. Isso provava que havia um infiltrado na delegacia. Kim-dan reorganizou todas as pistas do caso. Seo foi assassinada porque investigava um caso de 20 anos atrás. O pervertido era apenas um substituto do verdadeiro mentor. Além disso, havia um informante dentro da polícia ajudando a trocar os DNAs. Quando o criminoso foi assassinado, deixou apenas uma pista. Uma caixa de cartões. Nesse momento, um policial perguntou a Ji-hun quem matou as outras mulheres. Ela admitiu que foi ela. Mas o policial escreveu o nome do pervertido. Assim, Ji-hun acabou sendo inocentada. Jake ficou furioso. Ele não entendia por que Ramin fez aquilo, mas Ramin respondeu calmamente que aquela era a única maneira de capturar o verdadeiro mentor. Além disso, eles não tinham provas suficientes para condenar Ji-hun. Jake não conseguiu responder nada e saiu furioso. Ramin parou Kim-dan e perguntou se o pervertido havia deixado alguma mensagem. Kim-dan suspirou e disse 2 nomes, Paulo e Bob. De repente, a expressão de Ramin mudou, mas ele rapidamente se controlou antes que Kim-dan percebesse. Para investigar o caso, Jake foi procurar seu professor da academia de polícia. Esperava que ele o ajudasse a recuperar o emprego. O professor sorriu e disse que sua demissão, 2 anos atrás, nunca foi aprovada. Assim, Jake voltou para a divisão de crimes graves. Até Kim-dan ficou surpresa. Nesse momento, Kim-dan recebeu uma ligação informando que encontraram os pertences do pervertido. Aquilo era uma prova importante. Os dois correram até o local. Kim-dan chutou a caixa para abrir, e realmente encontraram o livro que Seori havia deixado para trás. Uma foto de mais de 20 anos caiu no chão. Kim-dan pegou a foto e olhou chocada, porque a pessoa na imagem parecia muito com ela. Então ela rapidamente pegou uma foto de sua infância para comparar. Será que aquela era ela há 20 anos? Kim-dan havia perdido as memórias anteriores aos 7 anos de idade. Quando voltou para casa, procurou desesperadamente por álbuns de fotos, mas não encontrou nenhuma foto tirada antes dos 7 anos. Kim-dan perguntou ao pai se ela já havia se perdido quando era pequena. Ele respondeu que não. Então ela perguntou se a criança desaparecida chamada Mina realmente não era ela. Ao ouvir esse nome, a expressão do pai mudou. Ela continuou perguntando por que todas as suas memórias anteriores aos 7 anos haviam desaparecido. O pai explicou que, quando era pequena, ela teve uma febre muito alta e acabou esquecendo muitas coisas. Para descobrir a verdade, Kim-dan e Ji decidiram ir até o local onde a vítima desapareceu. Afinal, existe apenas um distrito chamado Sanon em toda a Coreia. Quando Kim-dan chegou à delegacia de lá, descobriu que os arquivos sobre a garota desaparecida haviam sido retirados por outra pessoa. A polícia explicou que, 2 anos antes, uma repórter também havia investigado o caso. Depois disso, ela foi até uma ilha. Essa repórter era a irmã mais nova de JK. Os dois partiram imediatamente para a ilha em busca de informações sobre Mina. Depois de ouvirem o nome, as expressões das pessoas mudaram. Um por um, todos disseram que não sabiam de nada. Quando Kim-dan e Ji foram embora, os moradores olharam para eles com medo. Depois disso, os dois chegaram a uma casa. Assim que viu Kim-dan, a senhora idosa a reconheceu e a chamou de Mina. Ela disse que esperava pelo retorno de Mina havia muito tempo. Também enfatizou que uma criança com habilidades especiais jamais deveria andar por aí. Kim-dan ficou surpresa. O dono da casa apareceu e explicou que sua mãe tinha Alzheimer. Disse que ela chamava todo mundo de Mina. Então, quando o homem entregou uma toalha para Kim-dan, um pedaço de papel caiu de dentro dela. No papel estava escrito: se quiserem sobreviver, saiam da ilha imediatamente. Naquela noite, o chefe da vila convidou os dois para jantar. Ele disse que existia uma lenda sobre o fantasma de uma virgem
e aconselhou que eles não andassem pela ilha durante a noite. Mais tarde, o fantasma apareceu e roubou os sapatos de JK. Então os dois seguiram o fantasma até um depósito. Lá, descobriram que o fantasma de cabelo comprido era a velha senhora. JK mostrou o panfleto de procura por desaparecidos. Inesperadamente, a velha disse o nome da garota. Ela também afirmou que Kim Dan era a desaparecida Mina. Mina tinha uma avó que era uma xamã famosa na ilha. Antes que a velha pudesse terminar de falar, o chefe da vila entrou. De repente, ela ficou tão assustada que não ousou dizer mais nada. Depois disso, o dono da casa contou a Kim Dan que o bilhete de aviso tinha sido enviado por ele. A ilha era muito perigosa, então ele esperava que os dois fossem embora logo na manhã seguinte. No meio da noite, alguém cortou os cabos de energia da vila, fazendo toda a ilha perder o sinal. Ji de repente viu uma pessoa com a perna aleijada caminhando na chuva. No dia seguinte, o corpo da velha apareceu na praia. Inesperadamente, havia um pequeno pedaço de papel dentro da boca dela. Quando a polícia abriu, descobriu que era uma página da Bíblia. Kim Dan sentiu que aquele caso escondia muitos mistérios. Ontem, a velha ainda tinha muitos segredos para revelar, mas hoje já estava morta. Por isso, ela acreditou que alguém havia matado a testemunha para esconder as pistas. Então os dois foram imediatamente ao quarto da velha para investigar. Eles viram muitos chicletes sobre a mesa. Como a velha havia crescido no mar, chiclete era algo indispensável para ela. Depois de mastigar, usava a goma para tampar os ouvidos ao mergulhar no mar, evitando a entrada de água. Nesse momento, Jake ficou ainda mais confuso. Quando jovem, a velha era conhecida como a criança do mar. Ela conseguia mergulhar por 1 mês e meio inteiro. Portanto, era completamente impossível que tivesse morrido afogada. Depois, os dois abriram o mapa e descobriram que havia uma igreja na ilha. Após 20 anos, o local havia sido transformado em um asilo. Assim que entraram, foram imediatamente impedidos pelo guarda da entrada. A forma como ele mancava era muito parecida com a da pessoa misteriosa vista na noite anterior. Através das câmeras, Jake descobriu que o guarda havia ido até a casa da velha. Porém, como não tinham provas, os dois precisaram sair temporariamente. O guarda então ligou rapidamente para o chefe da vila para avisá-lo sobre o assunto. Inesperadamente, o chefe respondeu friamente que ele deveria resolver aquilo diretamente. Seguindo as ordens de Duyong, o guarda pegou uma arma escondida no depósito e se preparou para agir. Enquanto isso, o chefe da vila cavava uma cova para os dois. Nesse momento, Kim Dan procurava pistas quando uma garota de camisa vermelha apareceu de repente atrás de uma árvore. Kim Dan imediatamente seguiu a garota até a escola. Ao atravessar o corredor cheio de poeira, a garota parou diante de uma parede. Então virou o rosto para Kim Dan. Aquela linda garota era exatamente a imagem de Kim Dan quando era criança. Ela afastou as vinhas da parede e revelou uma pintura de 3 crianças. Apollo, Bob e ela mesma. De repente, todas as memórias da infância voltaram. O pervertido era Apollo, e ela era a criança desaparecida há 20 anos. Ela estava prestes a contar tudo para Jake quando, de repente, uma bala voou diretamente em sua direção. Jake rapidamente puxou sua arma, mas percebeu que as balas já haviam sido retiradas por alguém antes. A pontaria de Duyong não era muito boa, e isso deu aos dois a chance de escapar. Depois, os dois se encontraram novamente no corredor. Duyong levantou a arma e insistiu que não era o culpado. No momento crítico, o dono da casa apareceu a tempo, e os 3 uniram forças para derrubá-lo. Kim Dan rapidamente o amarrou. O chefe da vila apareceu logo depois, fingindo perguntar por que ele havia atacado as pessoas da ilha. Então chegaram notícias ainda mais chocantes. Segundo o relatório da autópsia, a velha morreu afogada em água doce, não em água do mar. Os dois correram imediatamente até o poço da ilha e realmente encontraram vários fios de cabelo grisalho ali. Jake então pediu para Kim Dan reconstruir a cena do crime. Ao ouvir isso, ela imediatamente assumiu o papel do assassino e começou a encenar. Ela lutou e foi empurrada violentamente contra a árvore ao lado. Enquanto jantava, Kim Dan começou a sentir muita coceira no corpo. Porém, seu pai ficou furioso de repente. Foi a primeira vez que ele demonstrou raiva diante dela. Parecia que escondia um segredo que não podia contar a ninguém. Kim Dan caiu no choro e saiu correndo. Pela primeira vez, sentiu que seu pai era um estranho. No dia seguinte, um mendigo entrou na delegacia pedindo dinheiro. Assim que abriu a boca, exigiu imediatamente 70 bilhões de won. Esse incidente chamou a atenção do pastor Wong. Os 100 bilhões de won do acidente pertenciam a ele. Esse homem era originalmente diretor de escola, mas depois virou pastor. Naquele dia, ele estava pregando para os convidados.
Após o discurso, todos fizeram doações uma por uma. O dinheiro foi colocado em caixas de maçã para ser transportado até a ilha. Inesperadamente, aconteceu um acidente no caminho e dinheiro começou a cair do céu. Quando o pastor ouviu que o dinheiro havia sido roubado, ficou extremamente preocupado. Nesse momento, Jake apareceu para interrogá-lo. Jake revelou que ele mesmo havia organizado o roubo do dinheiro. Seu principal objetivo era obrigar o pastor a contar a verdade. Jake lhe deu duas opções. Primeira, admitir que o dinheiro pertencia à igreja e que a igreja matou 31 pessoas há 20 anos. Segunda, assistir seus 70 bilhões de won serem levados embora por outra pessoa. O pastor Wong sorriu e sugeriu uma negociação. Disse que, se Jake devolvesse o dinheiro, lhe daria metade. Mas Jake não se importou. Quase uma hora havia se passado e o pastor ainda não aparecia. Nesse momento, um grupo de homens de preto invadiu a delegacia. Eles eram agentes do Departamento de Controle Central. Acreditavam que o dinheiro estava relacionado a segredos da sede e queriam levá-lo embora. Jake tentou impedir, mas não conseguiu. Então alguém apareceu. Era Han Min. Jake pensou que Han Min era o responsável por tudo. Porém, ele acreditava que um simples controlador como Han Min não teria tanto poder. Na verdade, meia hora antes, uma pessoa misteriosa havia telefonado para Han Min. Seu nome era Han Ju, o candidato mais promissor para a presidência da Coreia. Os 70 bilhões de won eram dinheiro de propina política dele. Existiam 3 pessoas controlando o poder na Coreia: Du, Hanju e Pastor Wong. Um tinha poder político, outro tinha dinheiro e o outro tinha fé. O objetivo final dos 3 era governar o país. O incidente do Portão do Céu, ocorrido 20 anos atrás, foi obra deles. Como o plano falhou, Jake foi duramente repreendido por seus superiores. Para impedir que ele agisse sozinho novamente, seus chefes lhe atribuíram 100 casos pendentes aparentemente comuns. Inesperadamente, esses casos comuns o ajudaram a encontrar provas importantes relacionadas ao caso Heaven's Gate. O primeiro caso envolvia um entregador que fez uma garota refém. Ele enfrentou a polícia por 6 horas. Enquanto isso, os policiais lá embaixo não entraram em pânico nem um pouco. A garota disse que havia pedido comida, mas quando abriu a porta, o homem invadiu o apartamento. Jake riu e disse para eles pararem de atuar. O homem já estava com a faca no pescoço dela desde o começo. Segundo, ninguém usaria roupas como as dela para receber uma entrega. Terceiro, naquele dia, era domingo e o entregador nem tinha ido trabalhar. Então a polícia prendeu os dois. E realmente, tudo era encenação. O homem era um fugitivo. Depois de ser descoberto, queria que a namorada cooperasse para ajudá-lo a escapar. No segundo caso, uma senhora morreu em seu quarto. Não havia sinais de agressão física na cena. Jake encontrou um inseto na parede e o colocou dentro de uma caixa. Ele pediu para a perícia analisar o sangue presente nele. O teste de DNA mostrou que o sangue pertencia ao filho da velha, ela e Fick. Assim, descobriram que o crime aconteceu porque o filho queria ficar com toda a herança da mãe. O terceiro caso começou quando encontraram a perna da vítima no lixo. O corte era extremamente limpo. Jake também concluiu que o assassino era canhoto. E realmente, o assassino era o marido da vítima. Ele era cirurgião. Desse jeito, Jake levou apenas uma semana para resolver quase todos os casos pendentes. Restava apenas um caso sem solução. Acontece que esse caso estava relacionado ao promotor que investigou o caso Heaven's Gate. Jake ameaçou divulgar os documentos da investigação daquele ano. Caso contrário, o homem não conseguiria se aposentar tranquilamente. O homem hesitou, mas no fim entregou os documentos. Antes de sair, avisou Jake que aquele caso era extremamente complicado. Se não tomasse cuidado, Ji poderia acabar perdendo a vida. Nesse momento, Jake já não ligava mais para os avisos. Os documentos mostravam que o diretor do Instituto Beneficente Heaven's Gate, há 20 anos, era o atual pastor Wong. Ele também era um famoso magnata da Coreia. Jin era sua filha. Havia ainda uma lista das vítimas. Os dois acreditaram ter encontrado a chave do caso, mas não sabiam que existia um espião dentro da delegacia observando cada movimento deles. Ji e Kim Dan seguiram a lista para procurar as famílias das vítimas, mas a igreja já havia eliminado todos. Os poucos sobreviventes escolheram se esconder. Kim Dan voltou para casa muito triste. Ela comprou uma caixa de alho para o pai, e os dois fizeram as pazes. Quando Kim Dan foi tomar banho, seu pai entrou silenciosamente em seu quarto. Ele viu a lista das vítimas do Heaven's Gate. De repente, ficou extremamente assustado. A garota jogou pipoca no chão. As crianças pobres correram imediatamente para pegar a comida. Ela ficou observando de cima,
rindo com desprezo da aparência miserável das crianças. Mesmo depois de 20 anos, ela ainda acreditava que seus pés valiam mais do que a vida das outras pessoas. Durante o jantar, ela colocou um pedaço de carne no prato do inspetor ao lado. Disse que aquilo era comida da classe alta. Os pobres não podiam pagar por aquilo, mas Minha recusou educadamente. Ji-hin imediatamente colocou a carne na boca. Dui, sentado na frente deles, ordenou furiosamente que Minha resolvesse logo o problema de Jae-ki e Kim-dan. Ele estava preocupado que, se eles continuassem investigando o caso Heaven's Gate, todos acabariam em perigo. Para encontrar as famílias das vítimas, Ji publicou uma matéria no jornal. Naquele momento, um velho catador de sucata viu a notícia. Ele rapidamente pegou um telefone emprestado para ligar para a polícia. Seu filho era uma das vítimas do caso daquele ano. O filho dizia que estudava em uma escola de artes, mas depois acabou morrendo misteriosamente. No meio da noite, enquanto o velho recolhia sucata, uma pessoa gentil apareceu e lhe deu água para beber. Depois de meses sofrendo sozinho, o velho ficou feliz por finalmente receber atenção. Felizmente, Jake apareceu a tempo e derrubou a garrafa de água. A água tinha gosto de amêndoas amargas. Isso mostrava que alguém queria matá-lo para esconder as pistas. Para descobrir a verdade, Kim-dan pediu autorização ao velho para realizar uma autópsia no corpo do filho dele. Depois de muita insistência de Jake, o velho finalmente concordou. No dia seguinte, inúmeros repórteres apareceram no local e começaram a transmitir tudo ao vivo. O corpo enterrado há 20 anos foi exumado novamente. O sacerdote taoísta que estava ao lado ficou chocado ao ver o corpo envolvido por vinhas. Ele disse que aquilo era um sinal de desastre. Esse incidente deixou Han-ju preocupado. Ele foi pessoalmente até a delegacia para encontrar Jake. Jake não esperava que realmente tivesse conseguido atrair Han-ju até ali. Han-ju sorriu e disse para Jake: "Você precisa esclarecer a situação, ou eu vou acabar com você." Jake respondeu que sua determinação ainda era forte. Ele não agia impulsivamente por ser jovem. Apenas não tinha medo de desafios. A natureza humana é difícil de mudar. Se pudesse fazer justiça contra Han-ju, Jake definitivamente faria isso. Os dois trocaram palavras que apenas eles mesmos conseguiam entender. As pessoas ao redor ficaram desconfiadas ao ouvir a conversa. Nesse momento, quando Kim-dan entregou os ossos do filho ao médico legista, o resultado mostrou que a vítima não morreu envenenada. Alguém havia quebrado o pescoço da vítima à força. A forma como o assassino agiu foi extremamente limpa e decisiva. Kim-dan lembrou imediatamente que seu pai fazia aquilo com ela. Ela começou a se perguntar se o próprio pai seria o verdadeiro assassino do caso Heaven's Gate. O médico legista contou a Ji que também havia participado daquele caso. O promotor responsável na época era Han-ju, e ele estava profundamente envolvido em tudo. Nesse momento, Han-ju pediu para Minha sair da sala. Então disse para Minha impedir a polícia de continuar investigando. Faltavam apenas 2 meses para a eleição. Se conseguisse passar por esse período, se tornaria presidente. E, depois disso, não importava quão grande fosse o problema, ele ainda conseguiria controlar tudo. Então Han-ju entregou imediatamente um par de luvas para Minha. Dentro delas havia suborno. Ele queria que Minha aproveitasse a oportunidade para eliminar Jake e Kim-dan. Naquele instante, o sacerdote taoísta pegou o sino das mãos de Kim-dan. Uma corrente elétrica percorreu imediatamente todo o corpo dele. O sacerdote disse que aquele sino era um objeto sagrado enterrado por uma antiga bruxa. Pessoas comuns não podiam tocá-lo. Então perguntou se Kim-dan já havia ouvido o som do ressentimento. Naquele momento, Kim-dan começou a chorar. Acontece que, na noite anterior, quando ela estendeu a mão para tocar o pai enquanto ele dormia profundamente, o sino tocou novamente. A imagem dos cadáveres na igreja apareceu diante dela. Então, de repente, seu pai surgiu. Ele apertou o pescoço dela com força, com uma expressão extremamente assustadora. No meio da noite, depois que o pai acordou, saiu para enterrar uma caixa de ferro no chão. Kim-dan olhou dentro da caixa e percebeu que havia o símbolo da igreja. Isso significava que seu pai poderia ser o culpado do caso ocorrido anos atrás. Ela queria descobrir a verdade, mas tinha medo de perder o pai. O sacerdote taoísta disse que ela teria que escolher entre a verdade e o próprio pai. Enquanto isso, Ji planejava formar uma equipe de investigação. Minha apareceu de repente para procurá-lo. Depois, entregou um CD para Jake e disse que continha documentos relacionados ao caso Heaven's Gate. Para conseguir aquilo, Jake precisava permitir que Minha entrasse para a equipe de investigação. Jake sabia que Minha tinha más intenções,
mas os documentos eram importantes demais, então concordou. No vídeo, Pastor Wong ainda era jovem. Ele era o líder do orfanato. Todos os dias fazia discursos para manipular as pessoas e fazê-las obedecer. Uma garotinha disse que havia 31 pessoas lá embaixo que tinham ficado vermelhas. Então o vídeo foi interrompido. Os membros da equipe imediatamente começaram a discutir. Naquele momento, o incidente ainda nem tinha acontecido. Então, como aquela menina sabia que haveria 31 vítimas? Nesse instante, Kim Dan sentiu náuseas e saiu correndo para fora. Minha pediu para todos prestarem atenção na pessoa que gravava o vídeo. Havia um reflexo na janela. Através do vidro, era possível ver a silhueta borrada do homem. As 31 pessoas eram as vítimas cujos pescoços ele havia quebrado. Kim Dan sentiu que aquele homem era seu pai. Ela fingiu estar passando mal e foi embora. No caminho para casa, viu um homem cair do céu com os próprios olhos. Ela correu rapidamente até ele. O homem parecia murmurar alguma coisa. Parecia que estava dizendo que o fim do mundo estava chegando. Esse vidente usava o cachorro para transmitir mensagens. O cachorro mordeu a pulseira na mão de Kim Dan. Imediatamente, ela viu todas as memórias do animal. Um ano antes, ele ainda era um cachorro de rua. Um homem bondoso o levou para casa. Os dois brincavam felizes juntos. Quando o homem descansava, o cachorro pulava em seu colo. Mas poucos minutos antes, ele havia testemunhado seu dono sendo empurrado escada abaixo. Então correu desesperadamente até a culpada e mordeu a perna da mulher. Porém, era pequeno demais para vingar o dono. Kim Dan viu tudo através de seu poder sobrenatural. Infelizmente, não conseguiu ver claramente o rosto da assassina. Ela só pôde ter certeza de uma coisa. A culpada era uma mulher e tinha um ferimento na perna esquerda. Mas, infelizmente, seus poderes apenas ajudavam nas investigações e não podiam servir como prova concreta. No dia seguinte, Kim Dan e Ji foram ao funeral do homem. Então JK viu a esposa da vítima. De repente, sentiu o corpo inteiro como se tivesse levado um choque. O motivo era porque a mulher era extremamente bonita. Acontece que a vítima era um dos maiores magnatas do entretenimento da Coreia. A mulher estava casada com ele havia menos de 2 anos. Nesse momento, a igreja começou a tocar Road to the West. Essa era a música tema da igreja. Kim Dan levantou a cabeça e imediatamente percebeu que havia algo errado. De repente, a irmã da vítima correu até a esposa e lhe deu um tapa no rosto. Ela gritou: "Você é a azarada que matou meu irmão." Depois, forçou violentamente a cabeça da mulher a se ajoelhar diante da igreja. Ela obrigou a viúva a bater a cabeça no chão repetidamente. Quando Kim Dan descobriu quem era a irmã da vítima, percebeu imediatamente que ela não era uma boa pessoa. Ela cobiçava a fortuna do irmão havia muito tempo. As duas brigavam constantemente. Além disso, ela também tinha um ferimento na perna. Kim Dan perguntou de onde vinha aquele machucado. A mulher respondeu gaguejando que havia prendido a perna na porta alguns dias antes. Na visão da esposa, o marido era um homem bom. Embora os dois tivessem 47 anos de diferença de idade, viviam felizes juntos. Por causa disso, a irmã mais velha se tornou ainda mais suspeita. Kim Dan comentou que o rosto da esposa parecia o da assassina. Jake não concordou com aquela opinião subjetiva. No hospital, a esposa alimentava a sogra, mas a senhora se recusava a abrir a boca. Nesse momento, Kim Dan entrou no quarto. Jake quebrou propositalmente um vaso. A garota rapidamente se abaixou para limpar os cacos. Ele aproveitou a oportunidade para segurar o braço dela. A mulher ficou assustada. Jake imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Naquela noite, a esposa foi até a varanda e parecia prestes a fazer algo perigoso. Felizmente, Kim Dan conseguiu segurá-la a tempo. Então descobriram que havia 3 demônios escondidos dentro dela. Na verdade, ela havia matado seus 3 maridos. Kim Dan colocou a mão sobre a barriga dela. Ela estava grávida, mas, por causa dos muitos pecados cometidos pela própria mãe, o bebê em seu ventre havia morrido. Yan-ha ficou apavorada ao ouvir aquilo. Ela imediatamente virou-se e pressionou Kim Dan contra a grade da varanda. Continuava repetindo que queria empurrá-la dali, mas Kim Dan ainda era uma policial treinada. Ela segurou o braço da garota e girou seu corpo. As duas trocaram de posição. Só então Yan-hua confessou que realmente havia cometido os crimes em segredo. Ela não entendia por que Kim Dan desconfiava dela. Acontece que, quando Jake segurou seu braço anteriormente, percebeu um osso quebrado. Ao mesmo tempo, também viu que ela tinha 3 pintas no canto do olho, exatamente iguais às da garota do vídeo do Heaven's Gate. Apollo também veio de um orfanato. Seu corpo tinha muitos ossos quebrados. Isso provava que os dois provavelmente cresceram no mesmo orfanato. Por isso,
Kim Dan perguntou a Yanhua por que ela havia doado todos os bens para a igreja logo após a morte do marido. Ela não pretendia responder. Na verdade, já havia colocado remédios para dormir no chá. Ela estava preparada para matar Kim Dan a qualquer momento. Enquanto conversavam, Yanhua recebeu uma ligação do pastor Wong. Ele mandou que ela pulasse do prédio imediatamente para evitar que a verdade fosse descoberta. Esse foi o motivo da cena que havia acabado de acontecer. Nesse momento, Yanhua começou a rir loucamente. Ela disse que, mesmo que Kim Dan tivesse poderes sobrenaturais, a polícia nunca conseguiria condená-la sem provas. Kim Dan ficou furiosa e deu um soco no rosto dela. Depois de voltar para a delegacia, Kim Dan levou uma bronca. Esse caso era exatamente igual ao caso Apollo de 2 anos atrás. Eles sabiam claramente quem era a culpada, mas não tinham poder para prendê-la. Ao olhar o dente de ouro do chefe, Kim Dan teve uma grande ideia. Ela se aproximou e abriu a boca dele. Quando viu a pimenta em sua boca, ficou feliz. Ela explicou que o cachorro havia mordido a perna da assassina. Então bastava recolher saliva do cachorro, fazer um teste de DNA e comparar com a esposa da vítima. Assim poderiam confirmar se ela era a assassina ou não. Quando os resultados ficaram prontos, Kim Dan não disse nada. Ela apenas levou os exames até Yanhua. Então levantou repentinamente a saia dela. E realmente encontrou a marca da mordida do cachorro. O DNA era completamente idêntico. Ao mesmo tempo, Kim Dan descobriu fotos no celular de Yanhua. Acontece que ela tinha o hábito de fotografar suas vítimas após os assassinatos. Ela guardava tudo como lembrança. Yanhua havia feito seguros de vida para seus 3 maridos, e todo o dinheiro das indenizações era doado para a igreja. Parecia que pastor Wong era quem a controlava. Para quebrar a resistência psicológica de Yanhua, Kim Dan mentiu dizendo que pastor Wong havia sido preso. Yanhua não acreditou, mas logo viu o pastor na sala de interrogatório. Como queria protegê-lo, decidiu assumir toda a culpa sozinha. Poucos minutos antes, pastor Wong ainda estava fazendo caridade na rua. Alguns moradores de rua causaram um pequeno acidente de propósito e sujaram suas roupas. Então aproveitaram para pegar sua carteira e entregá-la à polícia. Por isso, pastor Wong foi até a delegacia recuperar a carteira perdida. Na verdade, tudo fazia parte do plano de Jake. Ele mostrou o vídeo do orfanato de 20 anos atrás. Yanhua olhou para o vídeo e admitiu que a garota que aparecia nele era ela mesma. Então começou a falar sobre sua infância. Há 20 anos, no orfanato, as crianças eram obrigadas a aprender golpes e técnicas de fraude todos os dias. Qualquer criança que errasse era espancada. Jong-soo era o menino mais inteligente do orfanato. Ele era o único que nunca era punido. Todos os dias, o orfanato dava apenas uma refeição para as crianças. Além de arroz, só havia sopa. Para crianças em fase de crescimento, aquilo era insuficiente. Jang-soo sempre dava sua comida aos amigos. Além disso, o diretor frequentemente jogava bolinhos no chão para que as crianças brigassem entre si. Se alguma criança se machucasse, ele próprio quebrava o braço dela. Depois ia até a seguradora alegar que a criança havia caído sozinha. Ele recebia dinheiro todos os meses com aquilo. Dessa forma, lucrava bastante. Em meio àquele inferno, a única esperança das crianças era pastor Wong. Ele frequentemente levava pão para elas. Aos olhos das crianças, aquele pastor bondoso parecia a personificação do amor. Mas elas não sabiam que ele também era uma pessoa cruel. Ele usava os traumas psicológicos das crianças para ganhar sua confiança. Mesmo oferecendo apenas pequenas gentilezas, recebia em troca lealdade absoluta. Mesmo depois de adultas, as crianças continuavam obedecendo a ele. Elas estavam até dispostas a sacrificar a própria vida por ele. Até hoje, ele continua levando pão para as crianças regularmente. Seu objetivo é cultivar lealdade dentro delas. Nas memórias de Yanhua, havia uma amiga especial. Mina não era órfã. Ela chegou ao orfanato junto com a mãe. Ao ouvir isso, Kim Dan ficou extremamente surpresa. Em suas memórias vagas, a figura da mãe realmente aparecia, mas ela não conseguia ver claramente o rosto dela. Foi naquele ambiente infernal que as crianças criaram laços fortes umas com as outras. Naquela noite, Minha foi até a delegacia transmitir as ordens de pastor Wong para Yanhua. Ela tinha 2 escolhas. Primeira, fazer algo extremo. Segunda, permanecer calada sobre tudo. A garota sorriu feliz, porque acreditava que pastor Jan abriria para ela as portas do céu. Ao ver Minha indo embora, ela acenou em despedida. Então disse algo estranho. Adeus, Jong-soo. Foi então que descobriram que Hamin era o garoto inteligente, Jang-soo, que sempre dividia sua comida com os amigos. Mas, naquele momento, ele ainda não sabia a verdadeira identidade de Kim Dan. À noite, os dois estavam sentados do lado de fora esperando comida. Num segundo depois, um carro perdeu o controle e avançou diretamente contra eles. Kim Dan
imediatamente segurou a mão de Minha e a puxou para trás. Na mesma hora, Minha se lembrou da cena em que ela havia salvado ele no passado. Nesse momento, a carteira de Kim Dan caiu no chão. Minha encontrou uma foto que havia caído de dentro dela. Na foto, Kim Dan aparecia ao lado de um homem. Esse homem era o pai de Kim Dan. Enquanto isso, Duj realizava uma reunião com seus apoiadores. Ele abraçava as pessoas de maneira amigável. Nesse instante, Pastor Wong saiu do carro. No momento em que viu Kim Dan, ficou extremamente surpreso. Kim Dan não disse nada. Ela apenas caminhou até ele e segurou sua mão. Então fechou os olhos e viu pessoas subindo até o terraço. Logo depois, elas se jogavam do prédio sob a pressão de um homem. Mais uma vez, ela testemunhou a tragédia que aconteceu 20 anos atrás. Agora, percebeu que o homem diante dela queria continuar machucando pessoas. Por isso, decidiu julgá-lo usando o nome de um anjo. O pastor entrou em pânico ao perceber que aquela cena lhe parecia familiar. 20 anos antes, uma garotinha havia dito palavras parecidas para ele. Ao voltar para a igreja, Pastor Wong ordenou que seus subordinados dessem um jeito em Kim Dan. Depois disso, os homens começaram a bater sem parar na porta da casa dela. O pai de Kim Dan estava dentro da casa, retirando cuidadosamente uma faca, porque sabia que já não podia mais esconder tudo. No meio da noite, ele escondeu documentos importantes em um armário público. Quando voltou para casa, encontrou a filha sentada no sofá esperando por ele. De repente, Kim Dan pegou uma foto e perguntou se ele havia machucado pessoas e até a própria filha naquele ano. O homem percebeu que não podia mais esconder a verdade. Então falou friamente com ela de propósito. Logo depois, deu um forte tapa em seu rosto e a expulsou de casa. Kim Dan chorou de raiva enquanto caminhava pela rua. Mas o pai fez aquilo porque queria protegê-la. Para descobrir as verdadeiras intenções do pastor, Jake decidiu se aproximar das crianças adotadas pelo orfanato. Ele jogou futebol com elas para conquistar sua confiança. Enquanto fazia isso, tocou nas mãos das crianças e percebeu que todas estavam saudáveis e sem ferimentos. Kim Dan ficou desconfiada. Ela se perguntou se o pastor realmente havia mudado. Uma garotinha contou que Pastor Wong era muito bondoso. Porém, existia um rumor no orfanato. Toda segunda-feira do mês, a estátua fantasma do jardim ganhava vida e levava embora qualquer pessoa que ousasse olhar para ela. As crianças tinham muito medo disso. Jake achou que era apenas imaginação infantil, mas naquela mesma noite algo realmente assustador aconteceu. Em meio a uma forte chuva, um menino de 5 anos desapareceu do orfanato. Ao mesmo tempo, Kim Dan, que estava a centenas de quilômetros dali, também sentiu que algo ruim havia acontecido. Ela rapidamente dirigiu até o orfanato junto com Ji. Quando acordaram as crianças, descobriram que um garoto realmente havia sumido. O colega de quarto do menino disse que ele tinha sido levado por um fantasma branco, exatamente igual à estátua do lado de fora. Nesse momento, Pastor Wong apareceu e negou qualquer responsabilidade. Kim Dan o chamou de pervertido. A polícia publicou avisos na internet, mas, após 3 dias, ainda não havia notícias do garoto. Os policiais descobriram que, desde a criação do orfanato, muitas crianças desapareceram. Como elas não tinham pais, ninguém procurava a polícia. Kim Dan pegou um desenho e usou seu poder para voltar mentalmente à cena do crime. No corredor, uma figura estranha apareceu. Ela se aproximou lentamente e descobriu que quem havia levado o menino era uma enfermeira. Naquele momento, o garoto estava no hospital Jin Wong. Esse era o hospital criado por Pastor Wong. Dentro do escritório, ele estava furioso com sua filha. Acontece que Ji-han havia planejado o sequestro. Atualmente, ela era a assistente pessoal de Han-ju. Ele estava passando dificuldades durante a eleição. Embora estivesse em seu escritório, sua maior preocupação era o sobrinho, que precisava urgentemente de um transplante de rim. A principal fonte de rins eram justamente as crianças do orfanato. Quando Jake chegou ao hospital, a cirurgia estava prestes a começar. No instante em que o médico pegou o bisturi, o alarme de incêndio disparou. Na verdade, Jake havia ativado o sensor de incêndio propositalmente. Por causa disso, o médico não ousou continuar a operação. A polícia chegou logo em seguida. Pastor Wong puxou sua filha e tentou fugir, mas ela foi presa imediatamente por sequestro. Graças a isso, as crianças do orfanato foram salvas pela polícia. Na verdade, elas eram apenas ferramentas usadas pelos ricos. Quando voltou para casa, Pastor Wong estava furioso e imediatamente começou a planejar vingança. Kim Dan tinha acabado de chegar em casa quando foi atacada e desacordada pelos subordinados dele. Jake ligou para ela, mas do outro lado ouviu a voz de um homem. Ele percebeu imediatamente que Kim Dan estava em perigo. Pastor Wong disse que o pai de Kim Dan possuía uma fita de vídeo importante. Ele deu 5 horas para entregarem a fita. Caso contrário, faria Kim Dan desaparecer para sempre. Depois disso,
começou a dar tapas nela repetidamente e até tentou estrangulá-la. De repente, Kim Dan levantou a cabeça e disse que ele havia tido um filho de 2 anos que morreu naquele ano. O homem ficou apavorado ao ouvir aquilo. Ele perguntou desesperadamente como ela sabia disso. Kim Dan respondeu que ele havia cometido tantas maldades que o mau destino caiu sobre o filho dele. E se não se arrependesse, sua filha teria o mesmo fim. Ele segurou a gola dela em pânico. Perguntava freneticamente como ela sabia daquilo, já que nem sua esposa sabia. Mas, de repente, Kim Dan despertou como se tivesse acabado de acordar. Ela olhou para ele sem entender nada. Disse apenas que havia cochilado e não sabia o que tinha acontecido. Pastor Wong ordenou imediatamente que a levassem embora. 10 minutos depois, Jake chegou ao local. Ele exigiu ver a refém primeiro. Ao perceber que Kim Dan estava viva e aparentemente bem, ficou mais tranquilo. Então piscou discretamente para ela e deixou secretamente uma chave cair no chão. Depois, levou o pastor Wong para buscar a fita. Ele mandou os subordinados saírem da sala. Então colocou a fita para tocar, mas o conteúdo era apenas uma aula de inglês. Ao perceber que havia sido enganado, ficou furioso e tentou atacar Ji. Nesse instante, a polícia apareceu em emboscada e prendeu os sequestradores. Ao mesmo tempo, Kim Dan já havia conseguido tirar as algemas e derrotou os criminosos. Ela achou que tudo estava resolvido, mas o pai dela estava em perigo. Quando o pastor Wong entrou no escritório, encontrou uma arma apontada para sua cabeça. O pai de Kim Dan disse que o pastor sabia melhor do que ninguém quem ele realmente era e do que era capaz. Logo depois, atirou no guarda que estava atrás dele. Quando parecia que a vida do pastor chegaria ao fim, Minha apareceu correndo. Ele anunciou que Kim Dan havia sido sequestrada e estava em perigo. Como o pai dela a amava profundamente, imediatamente abaixou a arma. Então decidiu levar Minha até a fita. Ele digitou a senha e entregou tudo a ele. Achou que, fazendo isso, sua filha seria libertada. Mas inesperadamente, Minha apontou uma arma para ele. Depois revelou que era o garoto Yansu daquele tempo. No passado, o pai de Kim Dan havia torturado Yansu muitas vezes. O homem caiu de joelhos imediatamente e implorou perdão. Disse que podia morrer, mas só queria que libertassem sua filha. Minha não respondeu muita coisa. Apenas ordenou que levassem o homem embora. Depois que Kim Dan conseguiu escapar, ligou imediatamente para o pai. Ele disse que estava voltando para casa. Então lhe passou um endereço e disse que, se algo acontecesse, ela deveria ir até lá. Antes que ela entendesse o que estava acontecendo, o pai caiu no chão. Ele estava gravemente ferido. Antes de morrer, segurou a mão da filha. Naquele instante, o sino em sua mão tocou. Todas as memórias do pai, de 7 anos atrás, apareceram imediatamente em sua mente. O pai dela apenas precisava colocar a mão sobre a cabeça de um paciente e recitar um encantamento para expulsar a doença do corpo da pessoa. Quando viu a filha acordar, seu coração se encheu de alegria. Então saiu correndo para comprar sapatos novos para ela. Mas, quando voltou, descobriu que ela já não respirava mais. Na verdade, aquela cena era apenas uma lembrança do passado. A mãe de Kim Dan havia procurado o pastor Wong pedindo ajuda. Sua filha herdou o sangue de bruxa da família. A menina possuía olhos especiais capazes de enxergar coisas assustadoras. A mãe queria curar a filha, mas não imaginava que acabaria colocando-a em perigo. Por fora, aquele lugar parecia acolher e cuidar de órfãos. Mas, na verdade, era um local onde crianças eram transformadas em cobaias humanas. O trabalho delas era manipular psicologicamente idosos para arrancar dinheiro deles. O pai de Kim Dan originalmente era um agente infiltrado, mas naquela época se tornou subordinado de pastor Wong. Seu trabalho era eliminar qualquer pessoa que não obedecesse. O pastor Wong prometeu abrir a porta do céu para que ele e sua filha pudessem se reencontrar. Enquanto isso, a mãe de Kim Dan foi trabalhar na casa de um homem rico. A TV noticiava sobre um controlador chamado Hanju. Então, a mãe decidiu escrever uma carta para Hanju, expondo a conspiração do orfanato. Jansu levaria a carta para fora enquanto estivesse na escola. Então Hanju também apareceu no orfanato. Ele entrou na sala e repreendeu o pastor Wong e Dugu por crimes como detenção ilegal, fraude de seguro, roubo e abuso infantil. Claro, Hanju trouxe provas claras, mas surpreendentemente disse que poderia ajudá-los a escapar da punição. Em troca, precisava da ajuda deles para fazer algo. No dia seguinte, uma mulher rica e grávida chegou ao orfanato. Ela estava grávida do filho de Hanju. Hanju não queria que sua reputação fosse afetada, então pediu a Duj para matá-la e silenciá-la. Na igreja, pastor Wong continuava fingindo ser uma boa pessoa. Ele alegou que não sabia de nada do que Doju havia feito. Ao mesmo tempo, pastor Wong demitiu publicamente Doju de seu cargo.
O pastor também declarou que buscaria justiça para todos. Na véspera de Natal, um líder de alto escalão foi visitar o local. Durante o ensaio, Mina descobriu que 31 pessoas sentadas na fileira haviam ficado vermelhas. O pastor queria usar o pai de Kim Dan para eliminar todos. Os fiéis do orfanato tiveram seu primeiro jantar delicioso. Eles estavam muito felizes. Porém, o pai de Kim Dan sabia da verdade, então não conseguiu comer. Depois do jantar, Jansu serviu vinho para todos. Todos beberam e imediatamente começaram a vomitar sangue. Pastor Wong disse a Digu para trancar a porta e ir embora. A missão do pai de Kim Dan era não deixar testemunhas e depois morrer também. Porém, a dor do envenenamento era terrível. Então, eles imploraram para que o pai de Kim Dan os ajudasse. Assim, ele os libertou do sofrimento. Jansu ficou apavorado com a cena. Mina o escondeu atrás do palco. Depois, foi sozinha encontrar o pai de Kim Dan. Inicialmente, ele queria matá-la, mas logo em seguida Mina repetiu as últimas palavras da filha dele antes de morrer. Ele ficou surpreso, abraçou Mina e fugiu rapidamente. Mina também levou a fita. Enquanto isso, Jong-soo ficou para trás e encontrou Han-ju. Han-ju lhe deu um pacote de veneno e ofereceu duas escolhas. A primeira era que, dali em diante, Jong-soo se tornaria subordinado de Han-ju. A segunda era perder a vida. Para sobreviver, Jansu escolheu a primeira opção. O caso terminou assim. Kim Dan tinha olhos capazes de ver a existência de demônios. Seus colegas decidiram levá-la para encontrar uma mulher sábia. Eles esperavam encontrar uma forma de resolver esse problema. Naquele momento, uma borboleta voou até a velha senhora. Ela imediatamente percebeu que uma visita estava chegando. E realmente, meia hora depois, Kim Dan e Jake chegaram. A velha disse para Jake ir embora e deixar Kim Dan ali. Jake ficou muito inquieto e perguntou quem ela era. A velha respondeu que era a avó de Kim Dan. Jake ficou completamente surpreso. A velha mandou a neta entrar. Kim Dan se virou e chamou o pai para entrar junto. Só então a velha percebeu que havia 32 almas atrás de Kim Dan. Todas eram vítimas do Heaven's Gate. A 32ª alma era a do pai dela. Ele havia acabado de morrer e liderava as outras almas. Esses espíritos estavam sempre seguindo Kim Dan. Nesse momento, Mia mostrou a fita para Han-ju. Han-ju apenas perguntou se ele havia assistido ao conteúdo. Mia negou rapidamente. Disse que ainda queria continuar vivo. Han-ju pareceu satisfeito e imediatamente destruiu a fita. Depois disso, Mia foi até Jake e disse que não fingiria mais. Ele admitiu ser Jansu. Jake sentiu o ódio vindo de Mia. Desde então, Jake passou a perseguir Mia o tempo todo. Quando tinha tempo livre, denunciava Mia por excesso de velocidade, jogar lixo no chão, ir ao banheiro, acessar sites inadequados e muitas outras coisas. Essas atitudes fizeram Mia rir. Ele pensou que Jake já não tinha mais maneiras de enfrentá-lo e por isso estava usando truques infantis. Mas na verdade Jake estava esperando um grande contra-ataque. Enquanto isso, Kim Dan ainda estava na montanha com sua avó. As duas não perceberam o perigo se aproximando. Kim Dan ouviu a voz de seu pai. Ele disse que queria partir junto com ela, mas ela percebeu que as pernas deficientes dele estavam andando normalmente. Enquanto ela mancava, o pai caminhava cada vez mais rápido até desaparecer de vista. Ela correu atrás dele e percebeu que o pai havia se transformado em outra pessoa. Então, os 32 espíritos apareceram naquele lugar. Eles olhavam para ela. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Kim Dan ficou tão assustada que caiu de joelhos. Nesse momento, seu pai se aproximou lentamente. Observando o movimento da boca dele, ela imaginou que ele dizia as palavras panela quente e carne grelhada. Kim Dan despertou do sonho. Sua avó disse que não era panela quente, mas sim carne grelhada. E realmente havia um incêndio violento do lado de fora. O mandante bloqueou as portas e ateou fogo ao local. Kim Dan usou toda a sua força para escapar. Se ela e sua avó não tivessem acordado, teriam virado carne assada de verdade. Na realidade, os espíritos tinham vindo salvá-la. Ela seguiu o olhar da avó e viu seu pai parado no meio do quintal. Naquele instante, ficou profundamente emocionada. Vivo ou morto, seu pai sempre a protegeu. Ela decidiu parar de ficar triste. Estava determinada a fazer os criminosos confessarem. A avó disse que a alma dela havia evoluído. Agora ela podia destruir os demônios. Os 32 espíritos olharam para ela cheios de esperança. Depois disso, aconteceu a cerimônia de noivado de Minha e Ji-hun. Todos os personagens principais estavam presentes. Enju queria usar Minha para receber rapidamente a propriedade. No meio da cerimônia, algumas figuras poderosas chegaram para parabenizar os noivos. Nesse momento, o lustre começou a balançar e caiu. Kim Dan ficou aterrorizada, mas aquilo era apenas uma visão do futuro. Ela viu que Ji-hun estava prestes a agir.
Então, rapidamente mandou Jake atirar. Todos ficaram assustados e se jogaram no chão. O plano de Ji-hoon falhou. Na prisão, Do-ju disse que queria encontrar Kim-dan. Agora ele havia percebido que era apenas uma ferramenta de Han-ju. O mais importante era que ele possuía provas dos crimes do outro lado. Era o livro caixa da igreja. Todas as entradas e saídas de dinheiro estavam registradas nele. Além dele, havia mais 2 pessoas que sabiam da existência desse livro caixa. Uma delas era o pai de Kim-dan.